Ele tinha tudo: filho de um bilionário, herdeiro de um império, cercado desde cedo por luxo e privilégios. Carros esperando na porta, viagens sem limites, escolas de elite, portas sempre abertas. Mas as reprovações em colégios renomados, fracassos em projetos pessoais, amizades que só existiam pelo sobrenome que carregava. Enquanto ele tropeçava em suas próprias tentativas, uma presença atravessava seus dias sem nunca ser notada. A zeladora. Mulher negra, silenciosa, de passos firmes e olhar atento. Invisível aos olhos da maioria, mas carregava dentro de si uma riqueza que não cabia em cofres. Era a sabedoria que não vem de livros caros, nem de viagens exclusivas, mas da vida dura, das lutas silenciosas, da resiliência forjada no fogo da desigualdade. E ali, no mesmo espaço que ele atravessava com a sensação de ser um fracasso cercado de privilégios, caminhava aquela mulher com a dignidade de quem carrega fardos invisíveis todos os dias. Um encontro improvável se anunciava. O privilégio sem direção, diante da humildade com conhecimento oculto. Ele, perdido, sem saber como se levantar. Ela, invisível, mas carregando segredos que o mundo insiste em não enxergar. A tensão começa nesse contraste. O peso esmagador de quem tem tudo, mas não consegue ser nada. A força silenciosa de quem não tem quase nada, mas aprendeu a ser tudo. Esse é o fio dramático que une suas histórias. Uma história sobre fracassos que não aparecem nas manchetes e sabedorias que nunca ocupam os holofotes. Uma narrativa que nos lembra que o verdadeiro segredo não está no topo, mas muitas vezes na base esquecida. Não é fácil nascer dentro de um sobrenome que carrega o peso de impérios. Desde cedo, ele sentia o olhar das pessoas não sobre si, mas sobre a fortuna que o antecedia. A cada apresentação em público, a cada nova escola, a cada reunião social, o que se ouvia primeiro não era o seu nome, mas a lembrança do pai. O bilionário. O homem que construiu tudo. O empresário admirado, temido, respeitado. E ele? Ele era apenas o reflexo apagado de uma imagem gigantesca. Esse peso não se vê nos jornais. Não se mede em cifras. É uma prisão silenciosa que rouba a autonomia, que sufoca a espontaneidade. Cada tentativa de caminhar sozinho era comparada ao passo firme do pai. Cada ideia que surgia era tratada como um ensaio ingênuo diante da genialidade paterna. E quanto mais ele tentava, mais a sombra do pai se alongava, encobrindo sua própria luz. O que parecia uma dádiva, nascer em berço de ouro, era, na verdade, um fardo invisível. Não havia espaço para fracassar em silêncio. Qualquer erro se tornava motivo de comentários maldosos. Qualquer recuo era visto como fraqueza. Não havia privacidade no tropeço, porque sua vida era constantemente comparada, vigiada, julgada. Enquanto o pai era símbolo de vitória, ele se tornava símbolo de decepção. E havia um vazio que nada preenchia. Carros caros, casas luxuosas, viagens ao redor do mundo. Tudo isso parecia inútil diante da pergunta que o assombrava: quem sou eu se não for o filho dele? Esse questionamento atravessava seus dias como uma ferida aberta. A herança, ao invés de ser uma ponte, era uma corrente. Ele não era dono do próprio destino, apenas o herdeiro de uma expectativa sufocante. Era como carregar um troféu que não havia conquistado, um título que nunca pediu, um futuro traçado sem sua voz. E quanto mais o tempo passava, mais a sensação de fracasso crescia. Porque não se tratava apenas de falhar nos estudos, nos projetos ou nos relacionamentos. Tratava-se de falhar em ser alguém além do sobrenome. Essa era a prisão dourada em que vivia, cercado de tudo, mas privado do essencial, sua própria identidade. E assim, com o peso do mundo sobre os ombros, ele caminhava perdido. Não por falta de recursos, mas por falta de sentido, porque a herança,
quando não se encontra com propósito, deixa de ser bênção e se transforma em condenação. E essa era a herança invisível que o aprisionava, muito mais dura do que qualquer algema de ferro. As pessoas gostam de falar das vitórias. Gostam de exaltar os acertos, os recordes, os feitos que brilham sob os holofotes. Mas ninguém escreve manchetes sobre as quedas silenciosas, sobre os fracassos íntimos que não cabem em estatísticas. E era justamente ali, nesse terreno invisível, que ele vivia. O herdeiro que, aos olhos do mundo, tinha todas as chances. O rapaz que, na prática, acumulava derrotas que não despertavam compaixão, apenas desprezo. As reprovações nos colégios de elite eram como feridas abertas. Professores murmuravam entre si que não havia esforço. Colegas cochichavam que ele não passaria de um estorvo carregado pela fortuna do pai. As provas voltavam com notas baixas, não por falta de inteligência, mas porque a pressão esmagava qualquer clareza. Em cada sala de aula, não era um aluno tentando aprender, era o filho do bilionário tentando provar que não era um erro. Na faculdade, o cenário se repetiu. Projetos abandonados, trabalhos rejeitados, portas que se fechavam não pela falta de recursos, mas pela ausência de confiança. Havia sempre alguém pronto para dizer: como pode alguém com tanto falhar tão miseravelmente? O fracasso dele não era só dele. Era assunto de corredores, de reuniões, de mesas de bar. Era tratado como espetáculo de incompetência. E quanto mais riam, mais ele se recolhia. Havia tentado iniciar empreendimentos próprios, ideias pequenas, sonhos particulares, tentativas de provar que poderia, sim, construir algo com as próprias mãos. Mas os projetos se transformavam em ruínas rápidas. Sócios desistiam, investidores duvidavam, e a sombra do sobrenome tornava tudo ainda mais cruel. O fracasso dele, em silêncio, era usado como arma contra ele. Não importava o quanto tentasse, sempre havia alguém para reduzir seu esforço à condição de filho incapaz de um homem capaz. O julgamento social era implacável. Não havia espaço para compreensão. Afinal, quem se sensibilizaria com alguém que tinha acesso a tudo e, mesmo assim, fracassava? Aos olhos da sociedade, não havia dor legítima nesse processo. Era como se sua humanidade tivesse sido roubada, como se a riqueza cancelasse o direito de falhar, o direito de aprender, o direito de ser vulnerável. E esse era o ponto mais cruel, o vazio das derrotas que ninguém queria enxergar. Cada queda se transformava em eco dentro dele. Não eram apenas notas baixas ou negócios fracassados. Eram sinais de que, por mais que tentasse, ninguém jamais o levaria a sério. Ele não era visto como alguém tentando construir a própria vida. Era apenas um sobrenome. E o peso dessa sentença o esmagava mais do que qualquer prova ou balanço financeiro. Houve um dia em que o peso se tornou insuportável. Ele entrou em uma sala vazia, afastado do burburinho das vozes que sempre o comparavam. E ali desabou. Os ombros caídos, o olhar perdido, a respiração pesada de quem já não sabe se vale a pena tentar outra vez. Pela primeira vez em muito tempo, não havia máscaras. Não havia arrogância, nem desculpas, nem justificativas. Apenas um jovem quebrado pela própria sombra. Foi nesse instante de vulnerabilidade que a presença dela se revelou de forma inesperada. A zeladora, com seu uniforme simples e as mãos ainda cheirando a produtos de limpeza, entrou discretamente, como fazia todos os dias. Mas, naquele dia, não encontrou apenas uma sala para arrumar. Encontrou um coração despedaçado. Ela não disse nada de imediato. Apenas observou. E nesse silêncio havia mais compaixão do que em 1000 discursos. Ele percebeu sua presença e, pela primeira vez, não tentou disfarçar. Não havia forças para esconder a dor. Palavras saíram entrecortadas, quase num sussurro. Confissões de fracassos, do vazio,
do peso de nunca ser suficiente. Era como se, diante daquela mulher invisível para todos, ele tivesse encontrado o espaço seguro que nunca encontrou nos círculos de poder. Talvez porque ela não o olhasse como filho de, mas como um ser humano despido de status. E então veio o segredo. Não era uma fórmula mágica. Não era um conselho de livros caros. Não era uma técnica de sucesso. Era uma verdade forjada no fogo da vida. Ela lhe contou, em voz baixa, que havia passado por lutas que ninguém notou, que já havia sido rejeitada, humilhada, ignorada, que havia limpado corredores com lágrimas misturadas ao suor. Mas, em meio a tudo isso, havia aprendido algo que nenhum diploma poderia ensinar: a disciplina silenciosa. Ela falou da importância de se levantar mesmo quando ninguém aplaude, do poder de seguir firme mesmo quando ninguém acredita, da humildade de ouvir, de aprender, de aceitar que o valor de uma pessoa não está no que herda, mas no que constrói dentro de si. E disse, com a serenidade de quem viveu a dor na pele: o mundo pode tirar tudo de você, menos a sua capacidade de se levantar outra vez. O segredo era simples, mas profundo. Não se tratava de brilhar mais do que o pai, nem de provar nada ao mundo. Tratava-se de encontrar dentro de si uma força que não dependia de aplausos. Uma força que nasce no silêncio, na resiliência, na dignidade de não desistir. O segredo era o que ela chamava de humildade ativa. Não a humildade passiva de aceitar tudo, mas a humildade de aprender com cada queda, de não se colocar acima de ninguém, de reconhecer valor naquilo que parece pequeno. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Não foi uma transformação imediata. Não foi uma virada milagrosa. Foi o início de uma nova percepção. Porque, pela primeira vez, alguém não o tratava como fracassado ou como herdeiro inútil. Ela o tratava como humano. E esse era o segredo maior. Perceber que a humanidade dele não estava no sobrenome, nem nos bens, mas na capacidade de reconhecer, de ouvir, de aprender. O silêncio que se seguiu foi revelador. Ele não precisava de respostas prontas, precisava apenas da presença de quem tinha vivido o que ele nunca vivera. A dureza da margem, a força invisível de quem não pode se dar ao luxo de desistir. E foi ali, naquela troca improvável, que nasceu a chave da mudança. Um segredo inesperado, vindo não dos livros dourados da elite, mas da vassoura silenciosa que limpava os corredores do poder. O segredo revelado pela zeladora não se perdeu no ar como uma fala qualquer. Permaneceu nele como uma marca profunda, difícil de ignorar. Pela primeira vez, o herdeiro de todas as oportunidades percebeu que talvez estivesse olhando para o lugar errado a vida inteira. Procurava respostas em mansões, em bibliotecas sofisticadas, em professores renomados, em viagens para lugares distantes. Mas no fim, a resposta mais humana e mais transformadora estava ali, na mulher que o mundo inteiro ignorava, mas que carregava dentro de si uma grandeza que não podia ser comprada. Foi nesse encontro improvável que a arrogância começou a se desfazer. Porque até então havia nele uma postura defensiva, quase inconsciente, de acreditar que seu mundo era o único que importava. Mas diante da presença daquela mulher, essa crença perdeu o sentido. O privilégio que o havia sustentado por tanto tempo se mostrou frágil, enquanto a sabedoria que vinha da margem revelava uma força inquebrantável. Ele começou a refletir sobre algo que nunca havia considerado. Quantas vezes em sua vida passou por pessoas como ela sem enxergar? Quantas vezes tratou trabalhadores invisíveis como parte do cenário, sem notar que carregavam histórias, dores, aprendizados muito mais profundos do que os seus próprios? Essa percepção foi como um golpe de realidade. Pela primeira vez, não era o mundo rindo dele, mas ele rindo de si mesmo, de sua cegueira, de sua incapacidade de enxergar além da superfície. A lição desmontava sua visão de mundo. Não era preciso provar nada ao pai, nem aos colegas, nem aos críticos que o julgavam. O que precisava era reencontrar a si mesmo. E a chave para isso vinha de um lugar que a sociedade insiste em desvalorizar: a base, a margem, os invisíveis.
Porque a sabedoria verdadeira não se exibe em discursos grandiosos, não se mede em diplomas caros, não se sustenta em fortunas acumuladas. Ela se constrói na luta silenciosa, na repetição diária de esforços que ninguém aplaude, na resiliência de seguir em frente mesmo quando tudo diz para parar. Esse encontro revelou mais do que uma diferença de mundos. Revelou uma injustiça social gritante. Por que é tão comum que a riqueza seja ouvida e a humildade silenciada? Por que a sociedade insiste em acreditar que apenas quem está no topo tem algo a ensinar? O jovem herdeiro percebeu que o conhecimento que faltava em sua vida estava diante dele o tempo todo, mas sua posição social havia criado uma venda nos olhos. O privilégio cegava. A margem lhe devolveu a visão. Havia, naquele momento, um deslocamento simbólico. O rapaz que sempre foi o centro das atenções agora se colocava como aprendiz diante da invisível. E a mulher que nunca fora ouvida agora se tornava mestra. Essa inversão era poderosa. Não precisava ser proclamada em alto e bom som, porque sua força estava justamente no silêncio, na simplicidade e na verdade que se impõe sem esforço. O que começou como um encontro improvável transformava-se em um marco de consciência. Ele entendia que sua riqueza podia comprar quase tudo, mas não podia comprar a dignidade daquela mulher. E era justamente essa dignidade que ele precisava aprender. Porque a verdadeira grandeza não está em nunca falhar, mas em levantar-se com humildade depois da queda. E isso nenhum sobrenome poderia lhe ensinar. Essa foi a colisão entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis: o privilégio que sufoca e a sabedoria que liberta. O resultado não foi apenas a revelação de um segredo. Foi a descoberta de que às vezes é a voz que menos se espera que guarda a resposta mais necessária. E ele, pela primeira vez, começou a ouvir. A mudança não aconteceu em um estalo, como em filmes que transformam derrotas em vitórias em apenas alguns segundos. Foi lenta, quase imperceptível para quem olhava de fora. Mas dentro dele, o impacto já era irreversível. Aquelas palavras simples, vindas de uma mulher que o mundo não via, haviam germinado como sementes em terreno árido. E pouco a pouco, começaram a criar raízes. Ele não deixou de sentir o peso do sobrenome, nem se libertou de repente das expectativas esmagadoras. Mas algo em sua postura começou a mudar. Os ombros, antes sempre curvados, já não carregavam a mesma submissão. Havia uma leveza nova em seus passos. O olhar, antes perdido e envergonhado, começava a buscar horizontes diferentes. Ele não estava mais tentando provar algo ao pai, nem aos críticos, nem ao mundo. Estava tentando provar a si mesmo que podia viver de acordo com outra lógica. Uma lógica silenciosa, mais humana e mais verdadeira. Pequenos gestos revelavam essa transformação. Quando alguém o ridicularizava, já não reagia com raiva ou fuga, mas com uma serenidade quase desconcertante. Quando um projeto fracassava, já não se entregava ao desespero, mas buscava compreender o que podia aprender com aquilo. Quando encontrava a zeladora nos corredores, não havia mais como parte do cenário, mas como alguém que havia se tornado uma presença de referência, um lembrete constante daquilo que havia descoberto. A dignidade não precisa de aplausos para existir. O segredo começava a se materializar em atitudes. Ele passou a acordar mais cedo, não porque precisava impressionar, mas porque entendeu que a disciplina nasce no silêncio do cotidiano. Começou a ouvir mais, a falar menos, a perceber as dores alheias sem julgamentos. Aos poucos, o privilégio deixou de ser uma prisão e se tornou uma ferramenta, não para se vangloriar, mas para agir de forma mais consciente. A sociedade não percebeu de imediato, os jornais não noticiaram, o pai não aplaudiu. E talvez justamente por isso essa transformação fosse tão autêntica, porque não era feita para os olhos dos outros, era feita para ele mesmo. Pela primeira vez havia sentido no esforço, mesmo que ninguém estivesse olhando. Essa revirada não tinha a grandiosidade das conquistas que o pai acumulava, nem o brilho dos sucessos que a elite costuma exibir. Era uma revirada silenciosa, quase invisível, mas que possuía uma força rara. A força de quem muda por dentro antes de tentar mudar o que está fora. Ele compreendeu que as vitórias verdadeiras não precisam ser anunciadas, porque falam por si mesmas através da postura, da dignidade e da forma de caminhar no mundo. E foi assim que, de herdeiro perdido em fracassos, começou a surgir um homem em busca de sua própria essência. Não mais definido pelas reprovações, nem pelas comparações, nem pela sombra do pai, mas definido pela capacidade de se levantar em silêncio, de aprender com a margem, de reconhecer a grandeza nos lugares que a maioria insiste em ignorar.
A revirada já não era um sonho distante. Estava acontecendo, passo a passo, em gestos tão simples quanto revolucionários. Com o tempo, aquela transformação silenciosa começou a ganhar corpo. Não era algo que pudesse ser medido em diplomas, títulos ou manchetes. Não havia prêmios, certificados ou medalhas. A vitória que ele conquistava não se escrevia em currículos, mas na própria pele, no olhar renovado, na postura mais firme, no jeito novo de encarar a vida. Era uma vitória íntima, construída no subterrâneo da alma, onde ninguém além dele podia realmente compreender. Ele já não buscava os aplausos do pai. Já não corria atrás do reconhecimento de professores ou da aprovação de colegas. Descobrira que a verdadeira liberdade estava em viver de acordo com o próprio valor, não com as expectativas que o cercavam. E isso, para quem sempre foi medido pelo peso de um sobrenome, era uma revolução silenciosa. A presença da zeladora continuava discreta, mas agora havia entre eles uma cumplicidade que não precisava ser nomeada. Ela o via caminhar diferente, falar diferente, viver diferente. Não havia necessidade de palavras grandiosas. Bastava o reconhecimento em seu olhar, um olhar de respeito, de gratidão, de confirmação silenciosa de que ele estava finalmente aprendendo o que realmente importava. Esse respeito mútuo era, em si mesmo, uma vitória simbólica, porque no mundo de status e poder em que ele havia crescido, a zeladora jamais seria vista como alguém essencial. Mas para ele, ela havia se tornado a chave, a presença indispensável, a fonte de uma sabedoria que transformara sua vida. A inversão era clara. Quem sempre fora invisível agora era insubstituível. Quem sempre estivera à margem agora era o centro de sua mudança. E o mais impressionante era que essa vitória não podia ser exibida em relatórios ou reuniões. Não cabia em colunas de jornais nem em discursos públicos. Era uma vitória que só o coração podia medir, porque consistia em algo que nenhum currículo poderia registrar. A coragem de reencontrar a si mesmo, a dignidade de aprender com quem o mundo despreza, a capacidade de reconstruir a vida a partir do respeito silencioso. Essa transformação não apagava seus fracassos passados. Eles continuavam lá, como marcas, como cicatrizes. Mas agora não eram sinais de vergonha. Tornaram-se símbolos de aprendizado. Cada reprovação, cada falha, cada queda deixava de ser uma prova de incapacidade e passava a ser parte do caminho que o levou até a vitória, que finalmente tinha sentido. E talvez fosse justamente isso que tornava essa vitória tão poderosa. Ela não podia ser roubada, não podia ser herdada, não podia ser comprada, pertencia somente a ele. Era sua e era autêntica, porque não nasceu de privilégios, mas de humildade. Não nasceu de fortuna, mas de dignidade. Não nasceu da pressão externa, mas da transformação interna. Assim, o rapaz que um dia foi visto como a eterna decepção, agora se tornava exemplo de algo que não precisava ser exibido em vitrines. Um exemplo vivo de que às vezes as maiores conquistas são invisíveis para o mundo, mas indispensáveis para a alma. E no fundo, essa era a vitória que o tornava finalmente livre. A vitória que não cabe em currículo algum, mas que muda o destino inteiro de uma vida. Entre corredores silenciosos e salões iluminados demais, havia alguém que passava despercebida por quase todos, a zeladora. Uma mulher negra, de passos firmes, mãos calejadas e olhar profundo. Seu uniforme simples era como uma capa de invisibilidade. Ninguém lhe perguntava como estava. Ninguém notava seus gestos delicados de arrumar o espaço. Ninguém percebia que, enquanto todos corriam apressados, ela permanecia atenta, observando. E foi nesse olhar quase invisível que repousou a verdade que ninguém ousava enxergar. Enquanto o herdeiro tropeçava em tentativas fracassadas, ela testemunhava cada queda. Não com julgamento, mas com a serenidade de quem já conhecia de perto a dor do fracasso, a dureza das portas fechadas, a indiferença de um mundo que raramente abre espaço para quem nasce fora dos privilégios. O contraste entre suas vidas era quase cruel. Ele cercado de tudo, mas esmagado pela sensação de não ser nada. Ela privada de quase tudo, mas carregando dentro de si a dignidade de quem nunca desistiu. Nos corredores que os uniam, havia um silêncio carregado de significado. Ele passava com os olhos baixos, envergonhado pelo peso do sobrenome que não conseguia sustentar. Ela passava com os olhos atentos, reconhecendo naquele jovem perdido um reflexo invertido de suas próprias batalhas. Havia algo de poético nessa dualidade. Ele era visto por todos, mas ninguém o reconhecia em sua essência. Ela era ignorada pela maioria, mas guardava uma riqueza que não cabia em nenhum cofre.
A vida parecia brincar com ironias. O filho do bilionário invisível em sua dor e a mulher da limpeza invisível em sua força. Não havia encontros diretos, apenas cruzamentos silenciosos. Um olhar rápido na porta de uma sala, um murmúrio de bom dia que se perdia no ar, um gesto discreto de arrumar algo que ele havia deixado cair. Mas nesses detalhes pequenos, quase imperceptíveis, nascia uma conexão invisível. Ela enxergava além do fracasso. Ele, ainda sem saber, começava a ser visto por alguém que não o reduzia ao sobrenome. Naquele ambiente frio, onde tudo parecia medido por status e poder, a presença da zeladora era como um sopro de realidade. Sua existência lembrava que o mundo não se resumia a cifras e títulos, mas também a luta diária dos que carregam nos ombros a parte mais pesada da vida. Ela não precisava de palavras grandiosas para ensinar. Bastava estar. Bastava existir, com a força silenciosa que só quem foi invisível aprendeu a cultivar. E assim, sem que ninguém percebesse, a história deles começava a se entrelaçar. Ele, perdido na sombra do pai. Ela, guardando dentro de si a sabedoria da margem. 2 mundos opostos dividindo os mesmos corredores, até que a vida decidisse uni-los de uma forma inesperada. Porque às vezes quem parece estar apenas limpando o chão é, na verdade, quem sustenta a verdadeira grandeza que ninguém ousa enxergar. O tempo passou, e com ele as marcas do passado não desapareceram, mas se transformaram em algo diferente. O jovem que antes carregava o rótulo de o filho que falhou em tudo, começou a construir um futuro que não podia ser medido pelas métricas tradicionais do sucesso. Ele já não tinha pressa em provar nada a ninguém. Já não se afogava na necessidade de conquistar títulos ou reconhecimento público. Seu olhar agora estava voltado para outro tipo de conquista, mais silenciosa, mas infinitamente profunda. A si mesmo. No futuro que começou a se desenhar, ele não seguiu o caminho óbvio dos negócios do pai. Não tentou se tornar um empresário apenas para manter o império da família. Ao contrário, buscou um rumo diferente, construído a partir das pequenas lições que recebera da zeladora. Entendeu que não era necessário carregar o peso de um legado que nunca lhe pertenceu por completo. Escolheu caminhar devagar, construir com suas próprias mãos, ainda que em dimensões menores, ainda que sem o mesmo brilho das grandes manchetes. O futuro não o transformou em um gênio repentino, nem em um herói perfeito. Continuou enfrentando dificuldades, ainda tropeçou em projetos, ainda errou em muitas escolhas, mas a diferença estava em sua postura. Agora, cada queda era parte natural do processo, e não um motivo para desistir. Aprendeu a valorizar o esforço contínuo, a disciplina cotidiana, o simples ato de se levantar todos os dias com dignidade, mesmo sem plateia. Essa era a vitória que o sustentava. E com o tempo, essa mudança interior começou a refletir também no mundo externo. Seus projetos, antes marcados pela pressa e pelo medo do julgamento, passaram a nascer de outra fonte. Do desejo genuíno de criar algo útil, algo que tivesse sentido. Não queria apenas multiplicar cifras, queria multiplicar significado. Investiu em iniciativas sociais, em projetos que valorizavam a educação, o trabalho digno, as histórias invisíveis, que tantas vezes se perdiam nas margens da sociedade. Talvez em parte fosse uma forma de honrar a mulher que lhe ensinara o segredo que mudou sua vida. O futuro dele passou a ser marcado por uma espécie de reparação silenciosa. Reparação não no sentido de corrigir todos os erros do passado, porque isso é impossível, mas no sentido de usar a própria história como ponte. Ele sabia o que era ser esmagado por expectativas, sabia o que era ser julgado sem ser compreendido, sabia o que era viver sem direção. E foi justamente esse conhecimento que lhe deu empatia para enxergar outros que carregavam fardos invisíveis. Assim, o rapaz, antes aprisionado no sobrenome, tornou-se alguém capaz de oferecer voz, espaço e oportunidade para os que não tinham. No futuro, seu nome já não era apenas o reflexo do pai. Passou a ter vida própria, identidade própria, significado próprio. Ele nunca alcançou a grandiosidade empresarial que o mundo esperava, mas alcançou algo que poucos conseguem. Paz interior. E essa paz vinha não da ausência de problemas, mas da certeza de que havia encontrado seu próprio caminho, ainda que tortuoso, ainda que lento. Os jornais nunca escreveram manchetes sobre essa transformação, mas aqueles que o conheceram de perto percebiam a diferença. O rapaz inseguro e perdido já não existia. No lugar dele, havia um homem que caminhava com outra firmeza, que olhava para as pessoas com outro respeito, que falava com outra profundidade. Ele não precisava mais gritar para ser ouvido,
Porque a autoridade vinha de dentro, sustentada por experiências reais, por quedas superadas, por lições vividas. No futuro, também se tornou impossível separar sua trajetória da memória da zeladora. Embora o mundo talvez nunca soubesse o quanto aquela mulher havia influenciado sua vida, ele jamais esqueceu. Continuava a carregá-la como uma presença silenciosa, um farol invisível. Cada decisão que tomava, cada caminho que escolhia, era como um diálogo íntimo com a sabedoria que ela lhe entregara. Não havia estátuas, nem homenagens públicas, mas dentro dele ela se tornara eterna. Esse futuro, portanto, não foi escrito com grandiosidade, mas com verdade. Não foi marcado por aplausos, mas por respeito. Não foi construído à sombra de um império, mas na luz frágil e autêntica da própria dignidade. Porque, no fim, o destino daquele rapaz não era se tornar um bilionário como o pai. Seu destino era algo maior, embora invisível. Ser alguém que encontrou sentido onde parecia haver apenas fracasso. Alguém que aprendeu com quem o mundo despreza. Alguém que transformou suas derrotas em pontes para o amanhã. E talvez essa seja a mensagem mais profunda sobre o futuro dele. Não importa o quanto alguém tenha sido reprovado, humilhado ou invisível. Sempre há uma chance de reconstrução. Sempre há uma possibilidade de recomeço. Porque o futuro não se define apenas pelas expectativas que nos impõem, mas pela coragem de escolher um caminho próprio, ainda que seja o menos esperado. Assim, o jovem que um dia foi o filho do bilionário reprovado em tudo, se tornou algo maior do que qualquer fortuna poderia definir. Tornou-se prova viva de que a verdadeira riqueza está na capacidade de aprender, de se transformar e de honrar a sabedoria que vem das vozes invisíveis. Seu futuro não era uma continuação da sombra paterna. Era um horizonte novo, aberto, construído com passos firmes e silenciosos, guiado pelo segredo que uma vez lhe foi confiado, por quem nunca deveria ter sido ignorada. O contraste que parecia insuperável se revelou como o ponto de encontro de duas forças opostas, mas complementares. De um lado, um rapaz aprisionado em sua riqueza, incapaz de encontrar sentido em meio a expectativas sufocantes. Do outro, uma mulher marcada pela invisibilidade social, mas sustentada por uma sabedoria que o mundo insiste em calar. A vida os colocou lado a lado, não por acaso, mas porque às vezes é preciso que o excesso encontre o vazio, e que o invisível revele a grandeza que os holofotes não iluminam. O segredo que mudou sua trajetória não veio dos livros caros, nem dos discursos formais. Veio da dignidade forjada na luta silenciosa, da resiliência que só quem já foi negado tantas vezes consegue cultivar. A cada palavra da zeladora, ele percebeu que o verdadeiro poder não estava no dinheiro acumulado pelo pai, mas na coragem de se reerguer sem aplausos, na disciplina de seguir adiante quando ninguém acredita, na humildade de aprender com quem o mundo não valoriza. Essa história não fala apenas de um jovem perdido ou de uma mulher invisível. Ela fala de todos nós. Fala das vozes que não ouvimos, das mãos que trabalham em silêncio, das pessoas que cruzam nossos dias carregando segredos de sobrevivência e sabedoria que poderiam transformar destinos inteiros. Quantas vezes a sociedade olha para cima em busca de respostas, quando as respostas mais essenciais estão ali na base, onde a dignidade se sustenta sem espetáculo. O herdeiro que um dia foi sinônimo de fracasso descobriu que não precisava da aprovação do pai para existir. Descobriu que não precisava de currículos brilhantes para ter valor. Descobriu que, na verdade, a maior vitória era reconhecer o que antes jamais havia visto. Que as pessoas invisíveis, as que limpam os caminhos em silêncio, carregam dentro de si a grandeza que pode iluminar até os destinos mais apagados. E é aqui que a metáfora se revela em sua plenitude. Porque, no fim, foi a vassoura silenciosa da zeladora que limpou não apenas os corredores frios da instituição, mas também o peso que o herdeiro carregava na alma. A cada gesto, a cada palavra, ela abriu espaço para que ele descobrisse sua própria dignidade. O que parecia um encontro improvável se tornou o marco de uma transformação. A pergunta que fica não é apenas sobre ele, nem sobre ela. É sobre nós. Quantas vezes passamos por pessoas invisíveis sem perceber que carregam segredos capazes de mudar destinos? Quantas vezes deixamos de aprender porque acreditamos que sabedoria só existe em quem está no topo? Essa reflexão é o legado da história, porque o que parecia apenas mais uma narrativa de fracasso e redenção é na verdade um lembrete. A verdadeira riqueza não está no sobrenome, mas na dignidade que se sustenta na margem, e talvez seja essa a lição que ecoa depois de tudo. O que foi negado a tantos,
O que foi escondido sob o peso da desigualdade, o que foi esquecido nas sombras, pode ser justamente o que nos salva. Às vezes, é na humildade dos passos silenciosos que se encontra a grandeza capaz de limpar o caminho de quem carrega fardos invisíveis. E nesse contraste, a vida nos mostra que ninguém é pequeno demais para ensinar, e ninguém é grande demais para aprender.